Quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 21. Gênesis, no seu capítulo de número 21. Nós vamos ler a partir do versículo de número 15. Gênesis 21, vamos ler a partir do verso de número 15. Eu vou estar lendo para já ganhar tempo enquanto você procura aí na sua Bíblia, amém? Versículo de número 15 vai nos dizer assim: E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E se foi, e assentou-se em frente, afastando-se à distância, deu um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhes: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E você senta adorando e glorificando ao nome do Senhor nessa noite. Irmão, se eu gaguejar, se eu errar, você continua dando glória ao nome do Senhor, amém? Essa é uma passagem que eu particularmente gosto muito. E para iniciar, Abraão, ainda como Abrão, ele recebe uma promessa. Porque vai nos dizer a Bíblia que ele estava preocupado. Preocupado com quem seria a sua descendência, preocupado com quem seguiria a sua linhagem quando ele não estivesse mais presente em vida na terra. E vai nos dizer a palavra do Senhor que o Senhor Jesus ele faz uma promessa para Abrão. Olha, Abrão, não preocupa o seu coração, porque uma grande nação vai sair de ti. E o tempo vai se passando. E eu não vou pregar sobre Abraão nem sobre Sara. A passagem ao qual Deus colocou no meu coração é sobre Agar. Mas para chegar até Agar nós precisamos falar sobre Abraão e sobre Sara, para que você possa entender melhor o que Deus tem para os nossos corações nessa noite. E vai nos dizer a palavra do Senhor que o tempo se passou e a promessa não aconteceu. Sara não gerou, não teve um filho. Porém a promessa havia sido feita. E agora eu começo a imaginar o coração de Sara. Ela começa a se preocupar porque havia uma promessa para o seu esposo, ao qual o Senhor falara para ele que iria fazer dele uma grande nação, ao qual ele não poderia nem contar. Porém, ela era seca, não havia gerado filhos ainda. E o tempo estava se passando. E vai nos dizer a palavra do Senhor que eles tinham uma serva. É aí que você vai começar a entender o que Deus tem para as nossas vidas nessa noite. Uma serva por nome de Agar. Sara, agora preocupada em tentar dar um jeitinho, em adiantar a promessa do Senhor, ela fala assim: olha, Abraão, toma Agar por sua mulher, deite-se com ela, porque certamente assim virá o menino que te foi prometido. Assim a promessa do Senhor vai se cumprir sobre as nossas vidas. E eu já quero começar dizendo para você nessa noite, talvez não seja isso que você queira ouvir, mas é o que Deus quer falar com você. Não tente apressar a promessa de Deus para a tua vida, porque aquilo que Ele te prometeu tem um tempo determinado para ser cumprido. Se ainda não se cumpriu até o dia de hoje, é porque o tempo de Deus não chegou ainda para a tua história. Não é porque você está esquecido, não é porque você está esquecida ou porque Deus te deixou de lado. É simplesmente pelo fato de que há um tempo determinado para todas as coisas. E vai nos dizer a palavra do Senhor que Abraão faz dessa seguinte maneira. Ele se deita com Agar. E Agar gera uma criança. Porém não era o que Deus tinha para a vida deles. Por quê? Porque a promessa era que o filho viria do ventre de Sara. A promessa que Deus tem para você
vai ser gerada por você, para você. A promessa que Deus tem para a tua casa vai ser gerada através de você. Não tente terceirizar a promessa que Deus tem para a tua vida. Não tente terceirizar aquilo que Deus prometeu para a tua casa, porque aquilo que Ele falou que Ele vai fazer é através de você. E vai nos dizer a palavra do Senhor que agora Agar, ela deu à luz a um menino chamado Ismael. Porém o tempo se passou, e como Deus ele não mente, Sara gera uma criança. Porém Sara, por não saber esperar o tempo de Deus, teve que pagar um preço por isso. Uma mulher, quando ela está gestante, ela não tem a criança de um dia para o outro. A barriga não cresce de um dia para o outro. Há um processo que antecede o nascimento da criança. A gestação, ela tem um tempo determinado para ser cumprido. Se você está disposto a alcançar a promessa, esteja disposto também a esperar o tempo da promessa. Se você está disposto a pegar a promessa nos teus braços, a balançar a promessa que Deus te deu, a ver a promessa crescer, a ver a promessa frutificar, esteja também disposto a esperar o tempo da promessa. Uma mulher, quando ela está gestante, a gestação é um processo muito difícil na vida de uma mulher. Quem é mãe sabe. A gente fica inchada, fica dolorida. E quando está no finzinho da gestação, não dorme direito, não consegue andar direito, nem os pés a gente consegue enxergar mais. E quando entra em trabalhos de parto, é aí que o negócio aperta mais. Por quê? Porque aí vem as contrações. Aí vem o processo expulsivo do corpo. O corpo da mulher começa a se preparar para quê? Para pôr o bebê para fora. E é dolorido, dói. Dói demais. Não há comparação nenhuma com qualquer outra dor que a mulher tenha passado na vida dela. Eu não estou entendendo, Juliano, o que você quer dizer. Eu vou simplificar um pouquinho mais para você entender. Está doendo. Está apertando cada vez mais as dores. Mas deixa eu te falar uma coisa para tranquilizar o teu coração nessa noite. Quanto mais dolorido estiver o processo, quanto mais dor você estiver sentindo, mais é sinal de que está chegando perto da promessa se cumprir para a tua vida. E deixa eu te falar uma coisa. Durante o parto a mulher ela tem que fazer força para a criança sair. Ela tem que se esforçar para quê? Para que o processo seja completo. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Está doendo, mas continua. Está apertando, mas continua. Porque quanto mais apertar, mais é sinal de que a promessa está perto de se cumprir na tua vida. Nasce Ismael. Mas o que Deus tinha para a vida de Sara e de Abraão não era Ismael. Não era ele que havia sido prometido para a vida deles. E agora eles vão passar um processo por isso, por tentar adiantar aquilo que Deus tinha para a vida deles. Deus não precisa da sua ajuda para que Ele venha cumprir as promessas dEle. Deus não precisa que você tente dar um empurrãozinho para que Ele consiga cumprir as promessas dEle sobre a tua vida. Deus, Ele precisa que você sente e aguarde. Só isso. E vai nos dizer a palavra do Senhor que Sara começa a se irritar. E ela fala para Abraão, olha, lança fora. Manda ela embora. Mas Abraão, ele preocupa o seu coração. Porque de um lado está a sua esposa, tão amada. E de outro está o seu filho. E ele está dividido por uma decisão. Deus, conhecendo o coração de Abraão, fala para ele, olha, não se preocupa não. Pode cumprir o desejo do coração da tua mulher, porque eu vou cuidar do seu filho. E vai nos dizer a palavra do Senhor, que eles preparam algumas coisas de comer, água, dão para Agar, e Agar vai para o deserto com o menino. Porém, em determinado tempo,
Os suprimentos que ela tinha levado se acabaram. A água acabou. É certo que o ser humano consegue viver algum tempo sem comer, sem se alimentar, mas sem água é impossível. O corpo humano, ele é movido por água. E Agar não tinha nem o que comer, nem o que beber, nem tão pouco para ela, nem tão pouco para dar ao seu filho. Agora eu começo a imaginar o desespero tomando conta do coração dela. Vai nos dizer a palavra do Senhor que ela coloca o menino debaixo de uma árvore e toma distância de um tiro de arco. Preste bem atenção nisso, porque depois você vai entender o que Deus quer falar. Colocou o menino e tomou a distância de um tiro de arco e falou: eu não quero ver a promessa de Deus morrer, eu não quero ver o menino sofrer. Deixa ele aqui e eu vou embora. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ela se assentou e chorou. E há uma diferença, porque enquanto ela chorou, o menino também chorou. Mas Deus ouviu o choro do menino. Por quê? Porque Agar não deveria simplesmente ter chorado, ela deveria ter lutado. E ao invés de chorar, deveria ter orado, porque se ela tivesse orado, talvez tivesse mudado alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. E por que Agar não orou? Ela chorou porque ela deixou o desespero tomar conta do seu coração. E mesmo assim somos nós. Quando nós estamos no meio de uma situação difícil de lidar, quando nós estamos há muito tempo na prova, quando nós estamos numa provação ao qual é difícil, nós conseguimos enxergar o milagre. O desespero toma conta de nós. E por quê? Porque você é fraco? Não, porque você é ser humano. E Agar deixou que o desespero tomasse conta da vida dela. E a Bíblia vai nos dizer que Deus ouviu o choro do menino. E o anjo desceu. Ei, o que tens, Agar? E aí é que começa a mudança na história. Agar, ela precisou cumprir alguns passos para que a promessa de Deus se acontecesse sobre a vida dela. E qual foram esses passos? Vamos ler nessa noite. O anjo disse para ela a primeira coisa: ei, ergue-te, levanta. E eu glorifico ao nome do Senhor, porque o Douglas leu aqui que uma mulher que ia enterrando o seu filho, Jesus chegou, tocou no esquife e falou para o menino: o quê? Levanta. Levanta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está ordenando para alguém aqui nessa noite: levanta. Levanta. O tempo de ficar sentado chorando acabou. Agora é hora de se levantar, porque Deus não tem negócio com crente que anda frustrado. Deus não tem negócio com crente que anda cabisbaixo. Deus está dizendo para alguém nessa noite: levanta a tua cabeça. Havia um homem que há 38 anos estava à beira de um tanque. Jesus chegou até ele e falou: ei, queres ficar são? Ele não entendeu a magnitude do que estava acontecendo. Jesus não perguntou para ele qualquer coisa. Jesus perguntou: você quer ficar são? Jesus sabia o tempo ao qual ele estava ali. Jesus sabia tudo o que se passara com ele, porque a Bíblia nos diz que Jesus sabia. E ele, sem entender a magnitude do que estava acontecendo, olha para Jesus e diz: ei, mas acontece que de tempo em tempo desce um anjo, agita as águas, mas sempre que eu vou tentar entrar na água, vem alguém e pula antes de mim, e não tem ninguém que me lance dentro das águas para que eu possa receber o milagre. Porém, Jesus não estava perguntando para ele o problema. Jesus estava querendo entregar para ele a solução. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E qual foi a primeira coisa que Jesus disse para aquele homem? Levanta. Levanta. A sogra de Pedro estava com febre. Jesus chegou, tomou ela pela mão e falou: o quê? Levanta. Aleluias. Aleluia. Jesus está dizendo para você nessa noite: levanta.
O tempo de ficar sentado, olhando o problema de longe, chorando e se lamentando, acabou. Levanta. E a segunda ordem que o anjo dá para Agar é: toma o menino pela mão, levanta ele também. Aleluia! Eu creio. Toma a tua família pela mão e levanta ela, porque quem te deu foi Deus. Toma o teu filho pela mão e levanta ele, porque quem te deu foi Deus. Toma o teu casamento pela mão e levanta ele. Por quê? Porque quem te deu foi Deus. Não há tempo mais de ficar olhando para o problema e se lamentando. A ordem de Deus para mim e para a tua vida nessa noite é: ei, levanta. Segundo, toma o problema pela mão, levanta e vai. Agar tomou o menino, levantou o menino. E a Bíblia vai nos dizer que Deus abriu os olhos dela e ela viu um poço cheio de água. E a distância, agora eu vou voltar um pouquinho para você poder entender o que eu vou falar aqui. A distância que ela havia tomado do menino quando colocou o menino na árvore. E foi a distância de um tiro de arco ou um tiro de flecha. E quando Ismael cresceu, ele se tornou flecheiro. Ele se tornou flecheiro. Ou seja, aquilo que um dia foi marco de dor, aquilo que um dia foi marco de perda, aquilo que um dia foi marco de tristeza, de desânimo, de desistência, se tornou em vitória, se tornou em alegria, se tornou em grande abundância para a vida deles. Eu ainda não entendi, Juliana, então eu vou simplificar mais um pouquinho para você entender nessa noite. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que você trouxe nessa noite, colocou debaixo da árvore e está indo embora achando que vai morrer, achando que acabou. Deus está dizendo para a tua vida nessa noite: toma pela mão, porque eu vou fazer o milagre. Aleluia. E aquilo que você chorava lá na frente vai ser marco de alegria. Ei, Salmos de número 30, versículo de número 5, vai nos dizer o quê? O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem, e vem quando? Vem ao amanhecer. Ou seja, antes da alegria há o processo de choro. Lembra que eu falei do trabalho de parto? Irmãos, é dolorido. Quem é mãe sabe. Mas quando você pega a criança no colo, que você olha para o rosto da criança, você fala: valeu a pena. Valeu a pena tanta dor. Valeu a pena tanto sofrimento. Valeu a pena todo o choro, todo o aperto. Valeu a pena tudo que eu passei para eu ter no meu colo a promessa do Senhor. Ei, você entrou aqui nessa noite pensando em desistir da promessa. Você entrou aqui nessa noite pensando que você ia largar a promessa aqui para morrer. Mas Deus está te dizendo nessa noite: levanta, toma a tua promessa na tua mão, porque um novo tempo vai chegar na tua vida. Aleluia. Aleluia. Fugir do problema não ia adiantar. Agar até tentou. Agar até tentou deixar o problema lá e ir embora. Mas desce o anjo e fala assim: ei, volta lá. Pega aquilo que Deus te deu. Toma pela mão e levanta. Levanta. É a palavra que Deus fica batendo, martelando no meu coração. Levanta. Levanta. Se você entrou aqui nessa noite frustrado, frustrada, e não importa qual tenha sido o motivo, Deus está dizendo para você nessa noite: levanta. O tempo de ficar chorando acabou. O tempo
tempo de ficar se lamentando acabou. Ah, mas você está falando isso, Juliana, porque você não sabe o que eu estou passando na minha casa. Você está falando isso porque você não sabe o que eu estou passando no meu casamento, no meu trabalho, com os meus filhos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus, aquele que chegou primeiro aqui neste lugar, ele sabe. Deixa eu te falar uma coisa. Eu mesmo, se soubesse, não poderia fazer nada. Mas ele, quando ele chega, mesmo quando ele não quer, ele faz milagre. Não foi assim com a mulher do fluxo de sangue? Não foi Jesus que tocou nela, foi ela que tocou em Jesus. Jesus não estava ali com o intuito de curar aquela mulher. Jesus estava indo para outro propósito. Mas mesmo que ele não quisesse, mesmo que não fosse a intenção dele, a Bíblia nos diz que ela tocou. E a maneira que ela tocou foi tão diferente que saiu virtude. Saiu virtude do mestre e ela ficou curada. Levantou e foi embora com a vitória. Então, se você ainda não entendeu nessa noite, Jesus está dizendo para você: hoje há um novo tempo na tua vida. Hoje há um nascimento novo na tua história. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer, é muito categórica, o que? Sara gerou, porém quando que ela gerou? No tempo determinado por Deus. Ela tentou adiantar o processo. Para quê? Para chegar mais rápido no propósito. Mas deixa eu te falar uma coisa. O processo não vai anular o propósito. O processo que você tem que passar, você vai passar. E isso não vai interferir na tua vitória. Dói. Não é fácil. Jesus não disse que seria fácil. Mas a garantia que ele nos deu é de chegarmos ao outro lado. Quando ele chamou os discípulos: ei, vem cá, vamos passar para outra banda. Ele não falou que no meio do caminho ia ter uma tempestade. Ele simplesmente falou: nós vamos para outra banda. Quando Jesus chamou a Moisés, ele não falou: ei, você vai ser perseguido, o povo vai te caducar tanto que você não vai nem entrar na terra, só vai ver. Jesus não falou, simplesmente chamou ele e falou: ei, é você que eu escolhi, você que vai libertar o povo. Simples. Sara não entendeu que antes de alcançar a promessa há um processo, há um tempo. José, havia uma promessa sobre a sua vida. Deus havia lhe mostrado a promessa em sonho. Porém, havia um processo que ele deveria passar antes de alcançar a promessa. Você está entendendo nessa noite? Você pode ter entrado aqui no tempo do processo, mas Deus está te dizendo: o processo tem fim. O processo chega ao fim. Por quê? Porque tem um tempo determinado para tudo acontecer na tua vida. Não seja Sara nessa noite. Não queira tentar adiantar o resultado da promessa para a tua vida, porque isso certamente vai lhe causar dores. Assim como diz um ditado lá fora: não queira trocar os pés pelas mãos, alguma coisa do tipo. Espere o tempo de Deus, porque o tempo dele é bom, é perfeito e agradável. Deus não erra, e não vai ser com você que ele vai errar. Ele nunca falhou, ele nunca chegou atrasado, e não vai ser com você que ele vai se atrasar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você entrou aqui nessa noite talvez pensando: eu vou para mais um culto com esse problema nas minhas costas, e eu sei que nada vai se resolver, porque eu estou no meio do deserto. O menino está chorando, eu estou chorando, eu não tenho água para oferecer para o menino. Mas você vai sair daqui nessa noite
noite em pé, com o problema nas mãos e indo em caminho do poço. Foi falado aqui ontem sobre poço. E eu ainda não sabia que eu ia trazer a palavra hoje. Mas o Senhor sabia. Ele já sabia. E Ele sabia cada um que estaria sentado aqui para ouvir a palavra dEle nessa noite. Talvez não tenha sido a palavra que você chegou aqui querendo escutar. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Alguém vai sair daqui de pé nessa noite. Alguém vai sair daqui e vai falar: eu tenho que me levantar. Eu tenho que me levantar. Por quê? Porque o menino depende de mim. A minha casa depende de mim. O meu casamento depende de mim. Os meus filhos dependem de mim. Eu preciso me levantar. Se levanta nessa noite. É a palavra que Deus tem para mim e para a tua vida. Levanta. Acabou o tempo de ficar prostrado. Acabou o tempo de chorar. Acabou o tempo de se lamentar pelo problema. Jesus está chegando nessa noite, ou melhor, Jesus já chegou nessa noite. E chegou para quê? Chegou trazendo solução para o teu problema. Chegou trazendo solução para a tua casa. Chegou trazendo solução para o teu casamento, para a tua família, para o teu filho, para aquilo que você tem entregado a Ele. Não seja Sara, que quis adiantar o processo, e nem seja Agar, que quis abandonar aquilo que estava sobre sua responsabilidade. Seja como Ismael, que tomou aquilo que um dia foi marco de dor e transformou em vitória para a tua vida. E transformou em alegria para a tua história, para a tua casa. Deus está dizendo ao meu coração nessa noite. Alguém entrou aqui pensando: a igreja abriu, mas eu estou indo por ir, porque eu não queria. Não é a minha vontade, porque a dor está tão grande. E no processo de gestação também é assim. A mulher no final da gestação ela se arrasta. Porque se for pela vontade ela fica na cama o tempo todo. Aleluia. E você entrou aqui nessa noite se arrastando. E trazendo consigo a dor. Achando que o problema vai te matar. Achando que o problema vai destruir a tua casa. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: o anjo desceu. E desceu para quê? Para te levantar, para trazer solução. Mas depende de uma coisa: para o milagre acontecer, primeiro Agar teve que tomar a decisão, teve que tomar a posição. E qual foi a posição? Levanta-te, levanta-te. Deus está dizendo para alguém nessa noite: ei, Agar, levanta-te, porque o tempo de frustração acabou para a tua vida. Deus me mostra um relógio, e nesse relógio Ele diz: ei, fala para o meu povo que está chegando um tempo diferente para alguém nessa noite. E grandes testemunhos, aleluia,